tarde, meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduada, especialista em fonoaudiologia hospitalar, disfagia com enfoque hospitalar. E o assunto de hoje é desvio fonológico. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas alterações que a gente pega bastante no consultório. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias. Se você agora não tiver uma dúvida, mas quiser fazer uma pergunta depois, tirar dúvida de um caso mais específico, podem mandar por lá, que a gente está à disposição de vocês. Bom, o que é o desvio fonológico? É uma alteração do padrão de pronúncia ou produção dos sons. Então, aquela pessoa que troca o som de vez em quando, distorce aquele som também, ele não consegue produzir o som de forma adequada. Então, ele vai afetar o domínio do padrão fonêmico. Então, fonema é o som que a gente produz, né? Cada som é um fonema. E quando não tem nenhuma alteração orgânica detectável, a gente classifica como desvio fonológico. E quais são essas alterações orgânicas? Pode ser distúrbios neurogênicos ou alterações musculoesqueléticas. E quais são essas habilidades auditivas que a gente precisa ter? A gente precisa começar com a audição para depois a gente desenvolver a fala. A fala é a articulação do som. Tá? A gente tem que lembrar que a linguagem é o que a gente utiliza para se comunicar. Tanto que a gente tem a linguagem verbal, que é a fala, a articulação da fala, a expressão. E a gente tem a linguagem não verbal, os gestos, as expressões sociais, a escrita não verbal também. Então, para a gente chegar lá, a gente começa pela audição. A gente começa adquirindo essas informações. Então, a gente precisa de atenção, reconhecimento, discriminação e localização. Então, atenção. A gente está lá com o nenenzinho recém-nascido. A gente bater palma, estalar os dedos, bater forte em algum objeto. A criança já fica atenta. Opa, tem um som aqui que eu estou escutando. Reconhecer que existe um som ali. Ah, tá. Eu ainda não sei falar, papai e mamãe, mas eu já sei que tem o som da sua voz, por exemplo. Discriminação. Entender que os sons são diferentes. Entender que se eu bater numa mesa, o som é diferente se eu bater na minha perna. São sons diferentes que a gente precisa discriminar. E a gente localiza o som. Esse som está acontecendo na minha frente. Nesse começo, o neném só vai conseguir discriminar os sons que estão na nossa frente. Depois ele começa a lateralizar. Ele lateraliza e olha para cima, lateraliza e olha para baixo. Isso, um fonoaudiólogo especialista nessa área de audição vai conseguir ajudar a gente melhor. Então, ele vai verificar como que está essa audição da criança e quando ela consegue fazer todas essas habilidades auditivas, aí ela está pronta para começar a falar. E quais são, então, as duas grandes áreas que temos no nosso cérebro responsáveis por essa aquisição e desenvolvimento de linguagem? A área de Wernicke é a primeira área. Ela reconhece, compreende e processa semântica e interpretação, memória e características dos sons. Então, é a áreazinha aqui da lateral, olha só, a área de Wernicke está aqui na lateral, bem na nossa lateralzinha, na têmpora mesmo, e ela vai compreendendo essas informações. Então, o estímulo auditivo chega lá na área de Wernicke, a gente ouve com o ouvido, a gente ouve, na verdade, com o cérebro, não com o ouvido. Então, a gente entende primeiro aquilo que foi dito. Então, durante aqueles 6 primeiros meses do bebê, por exemplo, o bebê está só adquirindo aquelas informações. Aí depois ele passa a querer expressar, que são os balbucios, que a gente já vai ver daqui a pouco. Quando a gente é adulto, essa região de Wernicke faz esse processamento. Então, o som chega lá, fica na nossa memória, a gente sabe o significado daquilo que foi dito, a gente sabe o que está acontecendo, o que a gente escutou, a gente conseguiu interpretar, tudo isso está lá na área de Wernicke.
E na hora que a gente faz isso, essa informação passa lá para a área de Broca. Olha só, essa áreazinha aqui da frente está no nosso córtex frontal. O que acontece no nosso lobo frontal, né? O que acontece na área de Broca? A gente tem a produção da fala, controle de nervos faciais e memória dos movimentos articulares. Então, a gente gravou qual som que a gente precisa fazer? Aqui na frente, a gente guarda o movimento que a gente precisa. Então, se a criança tem, por exemplo, alguma característica orgânica, um déficit orgânico, neurológico, uma praxia, por exemplo, tem dificuldade de acessar essa memória. Não consegue fazer muito bem o movimento que precisa. Então, a gente precisa ensinar esse cérebro a guardar esses movimentos. Mas e quando não tem? Os músculos estão perfeitos, toda essa função está funcionando, aí a gente chega no desvio fonológico. E essas duas áreas, elas são unidas pelo fascículo arqueado, para que a compreensão e a execução sejam interligadas. Se essa criança, por algum motivo, tem um corte nesse fascículo arqueado, ela pode ter uma alteração, tanto de compreensão quanto de execução, tá? Isso pode acontecer na criança, isso pode acontecer no adulto também. Então, a gente precisa dessa interligação e de todos esses processos muito bem formados para que a gente consiga falar. Falar é um ato muito complexo, tá? É uma atividade mental muito complexa. Então, a gente investiga tudo isso. E mais uma vez, a gente investigou tudo isso da parte neurológica, investigou os músculos, tá tudo ok? Aí a gente classifica como desvio fonológico. Então, como é que a gente vai fazer para falar? Como é que se dá esse processo passo a passo? Então, primeiro a gente ouve o que foi dito. Chegou lá, chegou no nosso ouvido, passou pelo ouvido, chegou lá no lobo temporal, lá na área de verbo. A gente discriminou, reconheceu, teve atenção, conseguiu entender o que estava sendo dito, compreendemos. Na hora que a gente compreende, esse estímulo, ele faz com que a gente inicie uma intenção de falar aqui no lobo pré-frontal. Lembra que a área de Broca está aqui na frente? A gente tem a intenção de falar. Tivemos a intenção de falar, o impulso nervoso vai para a área motora suplementar, chega no córtex motor primário para a execução propriamente dita. Então, a gente já carregou a memória daqui, dos sons que a gente precisa fazer, veio aqui para frente falar para o meu músculo, você vai fazer tais movimentos. Aí a gente começa a fase de execução da fala propriamente dita. Quando acontece isso, o nosso cerebelo, aqui atrás, começa a comparar a intenção com a execução. Se ele encontra um erro, ele faz a gente repetir. Quando a gente percebe que errou, tem pessoa que não vai perceber que está falando errado, tá? Então, a gente mostra o erro para o paciente. Se houve o erro, o cerebelo manda impulso para correção e aí a gente ajuda essa pessoa a falar de forma mais correta. E todo esse processo, ele acontece ao longo do desenvolvimento de maturidade neuronal. O tempo inteiro, mesmo a gente adulto, o tempo inteiro a gente está se desenvolvendo neuronalmente. Então, cada vez mais, os nossos neurônios estão ficando mais refinados, estão fazendo novas conexões, principalmente se você for uma pessoa em aprendizado de uma segunda língua. Acontece também porque cada língua tem o seu padrão fonético fonológico, tem o seu padrão de som, tem o seu padrão de fonema. Tem fonema que a gente só tem na língua portuguesa, tem fonema que só vai ter na língua inglesa, que só vai ter no espanhol, que só vai ter no italiano, no alemão, enfim. Cada um tem o seu padrão. E o tempo inteiro a gente desenvolve essas novas conexões, essa maturidade neuronal. Só que quando a gente é
criança e está desenvolvendo a fala é muito mais complexo, porque a gente está aprendendo do nada, a gente está aprendendo realmente do zero, tá? E é estabilizado, esse processo ele é estabilizado com treinos e repetições de estímulos, e o conhecimento é armazenado nas áreas de Broca, de Wernicke. Então, é um processo de repetição mesmo. Você vai ver que na primeira vez que a criança vai tentar falar aquele som, ela pode até fazer correto. Mas sons mais complexos, ela tende a fazer de forma errada, ela vai repetindo, até ela conseguir automatizar esse som. Na terapia fonoaudiológica, a gente também faz isso. A gente faz essa repetição do som. Só que a gente não vai virar também para a pessoa, seja ela criança, seja ela adulta. A gente não vai virar para a pessoa e ficar falando, repete tua palavra, fala tua palavra. É enjoativo. A pessoa não presta atenção, a pessoa acha chato, se cansa. Então a gente sempre tem estratégias para fazer isso, tá? Tem como a gente fazer de uma forma mais divertida, de uma forma mais prazerosa para a pessoa. Ainda que seja nessa fase de aquisição e desenvolvimento, que é normal a criança fazer uma troca ou outra dependendo da idade. É normal, a gente vai ver quais trocas são normais, quais desvios são esperados para cada idade, tá? Então a gente já aprendeu como que se dá essa primeira parte, né, da nossa aquisição e desenvolvimento de fala. Então a gente dependeu da audição, essa audição chegou lá na área de Wernicke, a área de Wernicke interpretou, conseguiu entender o que estava sendo dito, resgatou na memória a nossa intenção de comunicação e mandou esse impulso de quais sons a gente precisa falar para o córtex frontal, para a área de Broca, para lá a gente ter os movimentos mais refinados, para a gente enviar o estímulo propriamente dito para o músculo fazer essa fala, fazer esse movimento que ele precisa. Mas antes de a gente chegar lá, o que a gente espera, que a gente precisa entender o que é o normal, para a gente chegar no que está alterado. Então, o que a gente espera de uma aquisição de fala e linguagem dentro do esperado, dentro do padrão, de acordo com os marcos do desenvolvimento? Até os 6 meses de vida, a comunicação do bebê é choro, principalmente choro. Pode ter algumas risadas, poucos balbucios que surgem por volta de 4 a 6 meses, mas a grande comunicação desse neném é o choro. A gente sabe que não é todos os dias, o tempo inteiro, que a gente está com paciência com o choro do neném, mas o choro sempre é uma comunicação. Ou vai ser uma comunicação de dor, de fome, de sono, de manha, de colo, de qualquer coisa. Então a gente aprende a interpretar esse choro da criança. É a primeira comunicação que ele tem, que ele não consegue falar, então ele tem que se comunicar de alguma forma. A primeira forma de comunicação que nós temos é o choro. E a gente inicia o balbucio, porque a criança é extremamente visual. Então, à medida que ela vai refinando também a visão dela, ela vai vendo os movimentos da nossa boca e ela tende a imitar. Então, a gente precisa interagir com essa criança. Lembra que a gente comentou que a gente precisa dessa interação para desenvolver a aquisição de fala e linguagem? Nessa hora que acontece a interação, a criança vê o movimento que a gente está fazendo e ela tende a imitá-lo cada vez de forma mais refinada que precisa. Com 6 meses, já começa a balbuciar, porque já internalizou os estímulos que aprendeu até ali e desenvolveu um pouquinho mais a visão e a audição, é o que a gente acabou de falar. Além da imitação, a criança precisa imitar. A gente tem alguns pré-requisitos antes da fala. A imitação é um deles. A criança precisa ter um contato ocular, porque ela precisa ver. Ela precisa ter um contato ocular, fazer uma triangulação entre os olhos e boca. Olhos e boca. Olhos e boca. Ela precisa fazer essa triangulação e ela precisa imitar. Então, imitar careta, imitar sons, são ótimas estimulações que a gente já pode fazer com os pequenos. Por volta ali de 1 ano, a criança começa a soltar as primeiras palavrinhas.
Ah, Ana, mas com 6, 7 meses já falava papá, babá, mamá. Ainda não foi com intenção de comunicação, tá? Nessa fase é um balbucio, a gente jura de pé junto que falou papai ou mamãe. Mas, em geral, é em torno de 1 ano que essas primeiras palavras surgem, com intenção de comunicação, ver a mãe falar mamãe, ver o pai falar papai. E esse vocabulário começa a se expandir um pouco. Geralmente com fonemas mais anteriores, então os bilabiais ou dentolabial, né? Então P, B, M, F, Z são sons mais anteriores que são mais fáceis da criança ver. E o vocabulário gira em torno de 5 a 20 palavrinhas mais ou menos. Lembrando que nessa fase, a quantidade, a gente dá mais atenção para a quantidade do que para a qualidade. Porque a criança não aprendeu a falar os sons ainda. É muito som para ela aprender a falar. Então ela vai fazer de forma distorcida. Então a quantidade é mais importante que a qualidade. Tá? Então se a criança te vê, e você é mãe, pai, a criança te vê e fala papá, mamá, é considerada palavra. Ela vê o cachorro falar uau. Ela vê o cachorro, o gato faz miau. A televisão apagou. Ou então a comida acabou e ela fala o bo. É normal falar primeiro só por sílabas até 2 anos e meio. E isso também é considerado palavra. Tá? Essas imitações, essas onomatopeias, também são consideradas palavras nessa idade. Tá? Entre 1 ano e meio, 1 ano e 8, o vocabulário aumenta significativamente e começam a surgir as primeiras frasezinhas de 2 palavras, que é a fase pivô open que a gente chama. Então, é o mamãe dá, papai aqui, esse meu. São essas palavras que a gente espera, esse sentido de comunicação que a gente espera nessa faixa etária. E é a quantidade é melhor que a qualidade, igual a gente falou, mas por volta perto dos 2 anos, a gente precisa começar a juntar essas palavrinhas para formar uma frase. Tá? Com 2 anos, essas frasezinhas ficam mais frequentes, ficam frases de 2 a 3 palavras, consegue cantar musiquinhas simples, começa a falar sobre si com certa confusão de pronomes. Isso é normal, mas consegue contar pequenas histórias, que ontem foi na cama da vovó, que hoje vai para a escola. E isso consegue, essa criança por volta dos 2 anos já consegue falar, tá? Com 3 anos, essa fala já deve ser inteligível pela maior parte dos adultos que não convivem com a criança. Pai e mãe, ou um cuidador, que estão com essa criança, vão entender o que essa criança fala. Mas se a grande maioria das pessoas de fora não estão entendendo, já é um sinal de alerta. Leva para o fono para avaliar, descartar causas neurológicas e causas musculoesqueléticas. Se descartou tudo, aí a gente entra no desvio fonológico, tá? Tem erros de gramática? Sim, é normal. Conta pequenas histórias com começo, meio e fim. Nossa, Ana, ele até consegue falar algumas historinhas, mas ele confunde muito. Para estimular essa questão de começo, meio e fim, histórias infantis com padrão repetitivo são excelentes para fazer isso. Então, por exemplo, história dos 3 porquinhos. Ela segue um padrão. Chega o lobo na casa do fulano, o fulano construiu a casa de tal modo, a casa foi derrubada pelo lobo, eles passaram para a próxima casa. Eles construíram a casa de outro material, chegou o lobo, estuprou, derrubou a casa. Chegou na última casa. Então tem um padrão, um começo, um meio e um fim. Dá para estimular dessa forma a sua criança também, tá? Com 4 anos, a fala já é bastante semelhante à do adulto. Ele já consegue contar histórias um pouco mais complexas, um pouco mais longas, e entendem jogos e regras simples. Então já é uma fase que é mais tranquilo de você brincar com certas brincadeiras nessa criança, nesse contexto com a criança. Existem alguns autores que falam que com 4 anos e meio todo o quadro fonético fonológico já está formado. Tem autor que fala 5 anos. Eu
eu particularmente sigo os autores que falam dos 5 anos. Então, até 5 anos, essa criança tem para adquirir todos os sons da língua portuguesa. E com 5 anos, a fala já está correta, as frases são mais complexas e todos os sons da língua portuguesa já devem ser feitos de forma correta, tá? Inclusive os sons mais complexos, que a gente vai ver quais são. Para que tudo isso ocorra, estão vendo quanto é difícil, quanto é complexo a gente conseguir falar? Para gente que já é adulto, tem adulto que tem desvio fonológico também, tá? Mas pra gente que já é adulto, é mais fácil, é natural. A gente já tá há muito tempo falando, então pra gente é muito tranquilo. Pra criança, olha o tanto de coisa que precisa acontecer para que a gente consiga falar. A gente que já é adulto, a gente nem lembra quando que a gente começou a falar tal som, quando que a gente começou a fazer tal coisa, nesses marcos do desenvolvimento. É interessante ficar atento a esses marcos, porque começou a ultrapassar o tempo daquele marco. Essa criança ainda não conseguiu falar, fazer aquele som, estar naquele padrão, pode levar para um fonoaudiólogo. Não existe essa história de que espera até 3 anos que com 3 anos ele fala. Não. Se deu 1 ano e meio, ainda não está falando as primeiras palavras. Deu 2 anos, ainda não começou a juntar essas palavrinhas, está falando muito aquém do esperado, leva no fonoaudiólogo. Não espera até 3 anos, tá? Mas para que tudo isso ocorra, a gente precisa da integridade neuronal e uma operação do sistema nervoso central e boa influência de aspectos sociais, emocionais e ambientais. Todos os aspectos, todos os fatores para essa criança, para esse desenvolvimento de fala, vão interferir. Uma criança que é extremamente cobrada para falar certo, esse aspecto emocional dela está abalado. Ela não vai querer falar. E não é preguiça, tá? Não existe preguiça de falar. Mas a gente tem que investigar o porquê que essa criança ela consegue, mas ela não está se expressando. Por quê? Vamos avaliar esse aspecto emocional? Como que está o ambiente? É um ambiente acolhedor para ela? É um ambiente que estimula ela a falar? Ou é um ambiente inibidor? É um ambiente que o tempo todo está cobrando para ela falar certo. Se ela não fala certinho, ela não pode falar. A gente presta atenção nesses fatores porque às vezes isso está impedindo a evolução daquela terapia. Quando não há alteração musculoesquelética, então o músculo não está flácido ou hipertônico, a movimentação está ok, os dentes estão no lugar, a arcada superior e a arcada inferior estão dentro do esperado para a idade, porque ao longo desse desenvolvimento a criança passa por algumas alterações, né, musculoesqueléticas, a gente tem que ser bem perspicaz para compreender de forma bem precoce. Não tem nenhuma adenoide que está atrapalhando a respiração, não tem nenhuma amígdala que está atrapalhando a respiração. A criança não é uma respiradora oral. Os músculos estão todos certinhos. Ela não tem dislexia, ela não tem apraxia de fala, ela não tem qualquer outra desordem neurológica. Aí a gente vai classificar como desvio fonológico. Então, quais são as idades médias de aquisição dos sons da fala? Então a gente começa de fora para dentro, porque a criança não precisa da interação e imitação. Quanto mais para fora for esse som, mais fácil é dessa criança visualizar. Então é mais fácil dela imitar. Geralmente, começa-se com sons mais frontais. Então, o B e o M, B, M, são adquiridos por volta de 1 ano e meio. O P, T, D, N, por volta dos 2 anos. Esses sons K, G, N, por volta dos 2 anos e meio. Sons fricativos, que a gente chama. São sons que precisam de um esfregaçozinho ali para poder sair. J. Lembrando que são os sons, tá? Por volta dos 3 anos. Sh, J, por volta dos 3 anos e meio.
o L, Lha, R, que é o R do rato. O arquifonema S é aquele S do escola, o as, es, is, os, us. E o arquifonema R, ar, er, ir, or, ur, se dão por volta dos 4 anos. E por último, R do arara. Encontros consonantais com L, blusa, flor, enfim. Encontros consonantais com R, Brasil, trator, grande, por volta dos 5 anos. Então, quanto mais complexo é de fazer esse som, mais para frente esse som será adquirido. Então, é só uma idade média. Tem criança que vai adquirir alguns sons antes, tem criança que vai adquirir alguns sons depois. Mas a média é essa. Se você viu que a criança está na média de adquirir aquele som, mas ela está um pouquinho atrasada, pode levar no fonoaudiólogo para a gente avaliar, tá? Então, depois que a gente já viu isso tudo, é muita coisa mesmo para a gente entender de como a gente adquire a fala. Depois de ver isso tudo, a gente avaliou, fez aquela anamnese bem detalhadinha, pegou todos os aspectos físicos e emocionais de gestação, do desenvolvimento dessa criança e da mãe também, do ambiente que essa criança está. Fez tudo muito detalhado. Começou a avaliação. Primeira avaliação de musculatura. Descartou, os músculos estão ok, Ana. Começou alguns aspectos neurológicos. Também tudo ok, não tem alteração. Aí a gente começa a prestar atenção em algumas características que são bastante importantes no desvio fonológico. Essa criança tem uma audição normal. Antes de toda e qualquer pessoa com queixa de falha em linguagem chegar no nosso consultório, essa pessoa tem que passar pelo otorrino para verificar a audição, né? Para o otorrino pedir os exames auditivos. Essa criança já chega com o exame de audição pronto. É um exame de audição normal. A anatomia também está normal, igual a gente comentou. Não tem adenoide, não tem amígdala, não tem absolutamente nada que esteja obstruindo a passagem de som para essa criança. E a neurofisiologia. Esses aspectos neuronais dessa criança também estão normais. A gente avaliou tudo, fez exame de imagem, fez avaliação física, fez avaliação clínica, não tem alteração. Ela tem uma capacidade intelectual adequada. É uma criança super esperta, uma criança inteligente, ela interage, ela brinca, ela consegue conversar, ela tem uma boa compreensão. Além da audição dela estar normal, ela entende o que você fala. Ela consegue compreender. Ela tem uma linguagem expressiva adequada. Você faz uma pergunta para ela, ela responde de forma adequada, porque ela entendeu o que você perguntou e ela consegue se expressar bem. Está dentro do esperado. Só que ela tem alteração na pronúncia, principalmente de consoante. Ela troca, ela distorce. E a gente fez até a avaliação do frênulo lingual. Não tem alteração de frênulo, não tem alteração de absolutamente nada. Aí, opa, é um desvio fonológico. Então, tem alguma coisinha ali que está impedindo, mas a gente não sabe o que é, porque está tudo dentro do esperado. Mas essa criança ainda tem essa dificuldade de fazer esse som. Eu falo geralmente criança, porque é o grande público que chega pra gente, mas pode acontecer com adulto também, tá? Às vezes, pelo ambiente da pessoa, passou despercebido, é uma troca comum que acontece na família, e quando vai ver a pessoa adulta também pode ter, mas é mais comum em criança e é mais comum também em meninos, tá? É muito mais comum a gente ter um desvio fonológico em meninos. Meninas também tem, mas é menos comum. É mais comum no público masculino, tá? E o padrão, a relevância desse desvio fonológico depende muito da região que a gente está.
Em algumas regiões do país é mais comum, em outras regiões é menos comum. Mas é um grande carro-chefe que a gente tem dentro do consultório. Então, como é que a gente vai avaliar esse desvio fonológico? Depois que a gente já gastou a nossa primeira sessão inteira fazendo anamnese com a mãe ou com o cuidador dessa criança, a gente já conversou com o médico otorrino, já conversou com o neuro, tá tudo ok. A gente parte para a avaliação dessa criança. O que a gente usa? Nomeação de figuras. Em geral, nós temos alguns materiais para essa avaliação. Em geral, utiliza-se as provas de fonologia do ABFW, tá? Não é um material difícil de achar, é um material bem tranquilo. Então, a gente tem a nomeação de figuras, a repetição de palavras e a fala espontânea. Porque a gente precisa pegar nessa criança todos os aspectos fonoaudiológicos. A gente precisa pegar o fonético fonológico, ver quais sons essa criança faz ou não faz, se ela troca, se ela omite, se está atrasado, se não está. A gente precisa pegar essas questões e a gente vai pedir para essa criança nomear, porque a gente já aproveita também e vê como que está a acuidade visual. Às vezes essa criança não está enxergando muito bem o que ela precisa fazer, o movimento que ela precisa fazer, e aí prejudica a fala também. Então, além de otorrino, oftalmo também é muito importante da criança aí, tá? Manter a acuidade visual bem em dia. Então, a criança bate o olho, ela faz o reconhecimento e ela nomeia linguagem expressiva. Ela tem que nomear espontaneamente. E a gente já aproveita e avalia semântica também. Por quê? Ela precisa saber o que é aquele objeto e para que ele serve naquela figura. Então, essas figuras, elas são balanceadas foneticamente, que a gente chama. Então, a gente vai ver como que essa criança produz esse som no começo, no meio e no final da palavra. Tem diferença, tá? Eu falar pato é diferente de eu falar sapato. É diferente de eu falar mapa. Essa posição também interfere na hora de falar o som, tá? Então, essas figuras, tanto a nomeação das figuras quanto a repetição de palavras, todos eles são balanceados foneticamente, tá? Então, a gente teve lá a nomeação de figuras. A gente tem também repetição de palavras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa criança num ambiente que não tenha muito distrator para ela. Por isso que é importante no consultório ter todos os brinquedos muito bem guardadinhos para a criança não se distrair na hora da avaliação, tá? Então, leva a criança para um ambiente que não vai ter distrator para ela. Apresenta a figura e pede para ela nomear. Se a criança não sabe nomear essa figura, a gente fala para ela o nome e pede para ela guardar o nome dessa figura. A gente deixa quieto essa figura e continua fazendo a nossa prova. Passou 4 figuras. A criança conseguiu nomear. Passou 4 figuras, a gente volta naquela que ela não conseguiu, para ver se ela conseguiu guardar o nome, tá? Conseguiu guardar o nome, falou certinho, beleza. Não conseguiu gravar, a gente não nomeia novamente. A gente separa essa figura que ela não sabe o que é aquilo, a gente vê qual categoria semântica é, tá? Na repetição de palavras, a gente deixa a criança ou de frente para nós, e a gente coloca alguma coisa para tampar, a gente pode pegar a lista de palavras e colocar na nossa frente para a criança não ver o movimento da nossa boca, porque tem criança que vai fazer uma leitura labial importante, tá? Vai repetindo a gente fala, a criança repete. Pra gente ver também como que tá a compreensão, que às vezes a audição tá normal, mas o processamento auditivo não. E é aqui na repetição de palavras que a gente vai pegar isso também, bem como na fala espontânea.
Por que a gente utiliza a fala espontânea também? Na conversa normal, na brincadeira com a criança. Por quê? Quando a gente dá a figura pronomear e dá a repetição para essa criança fazer, a gente condicionou um ambiente para ela. Então pode ser que, naquele momento que a gente condicionou, ela vai fazer menos trocas do que na fala espontânea. Porque na fala espontânea, a tendência é a criança não prestar atenção naquilo que ela precisa falar. Então ela vai falando espontaneamente, ela vai falando sem prestar atenção, e é nesse espontâneo que a gente pega que pode ter mais trocas do que na fase de nomeação e repetição. Mas são duas provas bastante confiáveis, validadas. Então, geralmente a gente usa o ABFW. Tem o DEIAVAS também, mas o DEIAVAS é um pouquinho mais antigo, ele é um pouquinho diferente, é mais difícil de ser aplicado. O ABFW ele é mais tranquilo, tá? Mas fica a critério, existem várias provas, mas só um tipo de prova que a gente pode aplicar para ajustar, para verificar o desvio fonológico. Depois que a gente fez toda essa aplicação, o ideal é que a gente filme, tá? Essa aplicação da prova, para que, primeiro, a criança não fique ansiosa quando ela errar um som, ela vê você anotando, fala, poxa, o que eu fiz de errado aqui? Isso pode inibir a criança e atrapalhar o seu teste, tá? Então, você vai filmar para você verificar depois e você vai transcrever toda essa prova, tanto de nomeação quanto de repetição de palavras. Você faz essa transcrição e aí a gente verifica sílaba por sílaba. Se essa criança trocou, se ela só distorceu, se ela não fez. E aí a gente classifica esse tipo de alteração que a criança faz. Por que a gente precisa classificar? Porque existem várias formas dessa criança trocar esses sons. Então, muitas vezes, a gente voltando aqui nessa média de aquisição, nessa idade média de aquisição, o que acontece? A gente classifica os sons de acordo com o ponto de articulação, se ele é bilabial, igual o PBM, se ele é linguodental, igual TDN, L, a língua encosta no dente, né? Na verdade não é no dente, é no alvéolo atrás do dente. Pode ser um som dentolabial, ou lábio dental também, depende da literatura que você olha, que são FV. Então tem esses pontos de articulação, onde a gente faz o som. A gente classifica com relação ao traço de sonoridade. Se é um som surdo, que não vibra a prega vocal, por exemplo, se eu prolonguei esse som, se eu colocar minha mão aqui, eu não vou sentir nada, porque passou só ar. Mas se eu fizer, aí eu consigo sentir que essa prega vocal vibrou. Então eu posso classificar também dessa forma. E eu posso classificar quanto ao modo que esse som está saindo. Se eu faço p, b, m, esses sons a gente classifica como explosivos. A gente guarda o som e explode. São sons muito curtinhos. Mas se eu pego de formas diferentes, esses sons são sons prolongados. São sons fricativos. Já é um som cultural, né? A gente faz ele lá atrás da garganta também. Então a gente precisa entender isso para quê? Para a gente saber se essa criança está trocando uma categoria inteira de sons por outra. Essa criança troca todos os sons sonoros que vibram prega vocal por sons surdos. Ele não consegue fazer nenhum, ele não vibra prega vocal. Todos os sons que ele faz são sons surdos. Ou então, ele está trocando todos os sons
que deveriam ser, vamos supor, guturais, por sons linguodentais. Ele está trocando o lugar de fazer, o ponto articulatório. Ou ele está trocando um sonzinho curto por um som longo, ou um som longo por um som curto. A gente precisa verificar se tem uma categoria inteira sendo trocada, se existe um ponto articulatório que essa criança não está fazendo, e a gente precisa adequar dessa forma. Por isso que é muito importante a gente pegar a nomeação e a repetição de palavras. A gente pega todas as palavras, faz essa transcrição. Para a gente classificar certinho, nossa, toda vez que aparece o som do P, ele está fazendo o som do B. Ah, toda vez que era para fazer o S, ele está fazendo o T. Então, a gente precisa identificar que tipo de troca essa criança está fazendo, para que a gente consiga elaborar a melhor terapia para ela. De que modo que a gente vai pegar essa terapia? A gente vai ensinar um som por vez? A gente vai comparar esse som com o outro? Ah, eu vou pegar um som que ele não faz e vou comparar com um som que ele já faz, para ele ver que está errado. Eu vou comparar esses dois sons? Como que eu vou fazer? E isso tudo depende da nossa avaliação, tá? Então, por isso é muito importante a gente fazer essa avaliação bem bonitinha, filmar e transcrever. Tenham paciência na hora da transcrição. Com o tempo, a gente pega a manha e a gente faz a transcrição rapidinho. Mas até a gente pegar a manha, é interessante, é muito importante o olhar atento. A escuta atenta tem que ser bom, tem que ser bom de discriminação auditiva, porque a gente precisa pegar nos mínimos detalhes o que essa criança está fazendo que altera esse som, tá? E aí a gente entra na questão da terapia. A gente já fez toda a anamnese com a mãe ou com o cuidador. A gente aplicou num outro momento. A gente aplicou as provas, né? Deu a nomeação de figuras, deu a repetição de palavras, conversou com a criança, fez uma brincadeira, fez um momento ali para você ajustar também, né, os interesses dessa criança. Fez tudo isso, fez a transcrição, bonitinho, viu todos os sons que essa criança troca. Aí a gente vai analisar quais tipos de troca essa criança fez. Porque vai depender desses processos encontrados. Ela está anteriorizando um som que era para fazer mais para trás, ela está fazendo mais para frente. Ela está posteriorizando um som que era para fazer na frente, ela está fazendo lá atrás. Ela está trocando surdo por sonoro, sonoro por surdo. Qual é o critério que a gente utiliza geralmente para começar a terapia fonoaudiológica, tá? A gente analisa todos os processos, classifica todos eles bonitinhos, vê o que aconteceu com a criança e a gente vê. A gente pode começar, se forem poucas trocas, tá mais tranquilo, a gente pode começar pelos sons mais fáceis, que geralmente são os mais anteriores. A gente começa com sons mais fáceis e passa para os sons mais difíceis, tá? Pode ser que a gente inicie pela troca mais prejudicial para a criança, que pode acontecer de chegar para a gente a criança que é o desespero do fonoaudiólogo. É a criança que troca todos os sons por um som só. E geralmente esse som é o T ou é o S. Troca todos os sons por um som só. Aí a gente começa, nesse caso, pelos sons fricativos. São aqueles sons que precisam de um esfregãozinho, né? O a gente começa por esses sons, que geralmente eles são os que mais impactam na fala do paciente.
tá? E aí depende. A gente pode começar pelo cansaço, pode começar por essas trocas mais importantes, ou a gente pode começar pela ordem mesmo de aquisição dos sons, tá? O método a ser trabalhado é muito específico, a gente não tem uma receitinha de bolo. Tem criança que não consegue fazer o P, mas para ela está sendo mais fácil aprender o K do que o P. A gente começa pelo K. A gente vê o que fica mais fácil para aquela criança. E para a gente começar a terapia com essa criança, lembra que a criança pode não perceber que ela fala errado? Então, primeiro ponto, a gente viu todos os sons. Todos os sons. A gente classificou. Vamos começar? A primeira coisa que a gente tem que fazer com a criança. Fazer ela entender que ela fala errado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode levar essa criança para frente do espelho e fazer o som junto. Eu faço certo e a criança vai fazer o errado. E a gente pergunta para a criança, nossa, mas a gente fez do mesmo jeito? Vamos ver se a gente fez do mesmo jeito? E a criança vai perceber que, poxa, você fez de um jeito, eu fiz de outro. Ou então a gente pode gravar essa criança falando e gravar nós mesmos, terapeutas. E a gente mostra a gravação da criança e a gravação do terapeuta. Para levar essa criança a perceber que ela está falando errado. Se ela não tiver essa conscientização, ela não vai entender para que ela está indo na terapia. E aí ela perde muito engajamento. Claro que, geralmente, as crianças gostam muito de ir para terapia, porque é um ambiente que ela vai brincar. Ela vai única e exclusivamente para brincar. Então, geralmente, eles gostam. Mas se ele não vê sentido naquela terapia, ele não adere à terapia. E aí a nossa terapia fica mais lenta. A evolução fica mais lenta. Então, a gente precisa conscientizar essa criança dentro da idade dela, colocar essa conscientização para a criança entender o que ela está fazendo ali. Se a gente vai brincar, nossa, a gente vai brincar muito, mas essa brincadeira tem um objetivo. Conscientizou a criança, e isso independente do som que a gente vai trabalhar, conscientizou a criança, a gente vem para a propriocepção. Às vezes essa criança, ela não entende o que ela precisa utilizar para fazer aquele som. Às vezes ela não sabe que ela precisa encostar um lábio no outro. A gente vai lá, ativa essa região. A gente pode usar um pirulito, a gente pode usar um gelo, a gente pode usar uma balinha, a gente pode usar uma escova. Tem várias coisas que a gente pode utilizar. E aí vai da criatividade do terapeuta, tá? Mas, poxa, ela precisa entender que ela precisa utilizar o lábio. Então a gente acorda a musculatura antes de usar. Ah, ela precisa usar a pontinha da língua lá no dente. Então eu vou colocar um saborzinho na ponta da língua e vou dar para ela, por exemplo, um M&M pequenininho, para ela segurar atrás do dente grande da frente, para ela fazer. Aí ela consegue entender que o T, D, N e o L, e o LH também, ele vai fazer ali. L. Tudo isso ela vai fazer dessa forma. E a gente traz essa própria percepção. Nossa, Ana, mas é um som muito lá atrás. É o som do K, do G, do R. A gente pode fazer gargarejo. A gente pode pegar um palitinho de picolé e passar, ir desensibilizando, né? Tem criança que tem uma sensibilidade um pouco mais exacerbada. Vai desensibilizando o reflexo de vômito dessa criança muito anterior. Vai colocando lá para trás e passa o sabor. Nossa, a língua do fulaninho tem que encostar no meu palito aqui para sentir o gosto desse chocolate, para sentir o gosto desse Danone. A gente pode utilizar o espelho para mostrar para a criança. A gente faz junto com ela, tá? Então a gente primeiro faz essa propriocepção. A criança já conscientizou que ela faz o som errado.
Então ela precisa ter uma noção do que ela vai precisar para usar, para fazer esse som. Independente do som que seja, tá? A gente fez essa propriocepção, a gente passa para instalação. A instalação, ela é feita por etapas, tá? Não adianta a gente virar para o paciente, tô instalando o som do cão, e virar para ele e falar, fala para mim, casa. Não vai adiantar. Então, depois que a gente acordou a musculatura, a gente vai fazer a instalação. Essa instalação, eu não gosto muito dessa palavra, porque parece que a gente está colocando um programa dentro da criança, né? Não é bem isso. Mas dá para entender. A gente vai fazer essa criança começar a fazer esse som. A gente começa com um som isolado, seja ele qual for. A gente faz esse som isoladamente, mas dá um sentido para esse som. É o som do pneu esvaziando, é o som da cobra, é o som do vento, é o som da chuva, é o motorzinho ligando. Essas onomatopeias dão sentido para a criança, tá? Ela percebe melhor e ela tende a engajar mais na terapia. A gente fez o som isolado, a criança já está fazendo belezinha esse som, aí a gente passa para as sílabas. Porque tem criança que não vai conseguir juntar de primeiro momento. Eu tenho uma paciente que ela tem uma dificuldade muito grande. A gente está começando os sons fricativos com ela. A gente começou o F agora. Ela consegue fazer o F. Mas ela não junta a vogal. Quando a gente vai treinar a vogal, ela faz é questão de treino. Lembra lá no começo que a gente falou que essa criança precisa de treino, precisa de repetição para conseguir falar? É treino e repetição. Aí é um pouco de jogo de paciência também. A gente tem que conversar com os pais dessas crianças, principalmente de criança que tem desvio fonológico, porque não tem uma alteração muscular, não tem uma alteração neurológica que justifique aquela troca. A gente tem que conversar muito bem com os pais, com os responsáveis, sobre expectativa, tá? Muitas vezes, a criança vai no seu consultório de 1 a 2 vezes por semana. Ok? Só que ela vai ali por 40 minutos, mais ou menos, de 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos, 2 vezes por semana, não é um milagre. Primeiro, precisa da continuação de casa. E a criança precisa de um tempo para acomodar aquele estímulo que a gente deu para ela também. Então, não é como se fosse, a gente faz o som hoje, a criança já sai automatizando esse som amanhã. Demora um tempo, tá? A criança precisa conscientizar que ela não faz o som. Ela precisa entender o que ela precisa fazer para conseguir fazer o som. A gente instala esse som e depois de tudo isso é que a gente automatiza. Depois que a gente instalou o som sozinho, e já conseguiu fazer esse som com as vogais, aí que a gente passa para as palavras e para as frases, que aí já é a automatização. Essa fase de automatização, ela depende muito também da brincadeira, tá? Então veja o que o seu paciente gosta. Pergunta para ele que brincadeira que ele gosta, que personagem que ele gosta. Utilize esses aspectos que a criança gosta para engajar ela na terapia. Para ela ver sentido, para ela se sentir bem, para ela se sentir confortável. E estimula a criança. Esse tipo de terapia estimula muito a criança. Então ela vai achar um máximo se ela adora Frozen. E ela vai ver que tem que você pegou um monte de bolinha de isopor, colocou numa piscina para ser o gelo da Frozen. Embaixo ali, na hora que ela sopra, para conseguir fazer o som contínuo, na hora que ela sopra, nossa, tem uma figurinha que tem o som que a gente está trabalhando.
a gente consegue construir o nosso material junto com a criança. Eles acham muito divertido. A gente consegue enviar esse material para casa, para os pais, para os cuidadores fazerem esse treino em casa também. A gente precisa muito do engajamento da família, porque eles vão dar continuidade. A gente vê essa criança num recorte do dia dela. A gente não vê essa criança o tempo inteiro, tá? Então é muito importante a gente ter bastante engajado os pais, a rede de apoio dessa criança. É muito importante. Se essa criança já é maiorzinha e já vai para a escola, é importante a gente conversar na escola também. Não é interessante a gente ficar pedindo para a criança repetir correto. Ah, mas esse você já consegue falar, vamos repetir? Não é legal fazer isso. Como que a gente pode fazer? A gente valida o que a criança falou. Ah, ela troca o C pelo T. É uma troca bem comum. Ah, mamãe, o cachorro lá da escola machucou. Mas essa criança já consegue fazer esse som, mas na hora do automático ela não fala. E aí você vai validar. Nossa, meu filho, é mesmo? O cachorro lá da escola machucou? Mas como que esse cachorro lá da escola machucou? Ele machucou o quê? A pata? E a escola fez alguma coisa para esse cachorro? Eles cuidaram do cachorro? Vocês cuidaram do cachorro machucado? Percebam que você validou o que a criança falou. Você diz para ela, olha, eu entendi o que você falou. Mas aí você chama a atenção para aquele sonzinho que ela não fez. Com o tempo, a própria criança se autorregula. Ela vai ver que ela, opa, escorreguei aqui, falei o som errado. A própria criança consegue se ajustar. A própria criança consegue se ajustar. Tá? Então, a gente tem um panorama geral desse desvio fonológico. E a terapia funciona mais ou menos dessa forma. Cada criança vai ter o seu personagem preferido, cada criança tem as suas trocas específicas. E existem várias metodologias que a gente pode utilizar com essa criança. Depende muito da aceitação, do engajamento, que fica mais fácil para ela. Tá? Bom, a nossa aula de hoje foi isso. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá nas nossas teleconsultorias, que nós estamos à disposição sempre para responder vocês, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, podem entrar em contato, que eu estou à disposição. E seja lá por onde você entrar em contato, podem ficar à vontade que a gente tira as suas dúvidas, tá bom? Mas podem tirar as dúvidas lá nas teleconsultorias ou então pelas redes sociais. Certinho? Muito obrigada, uma boa tarde e qualquer dúvida, estou à disposição.